André Luiz descreve de uma maneira poética que aquelas 300 pessoas que estavam ali em fila, todas elas queriam dar uma palavra, um abraço, como se fosse a oferta de uma flor, simbolizando o carinho que eles tinham por tudo aquilo que Druso representava, não apenas na condição do instrutor, Mansão Paz, mas também como aquele que foi um amigo direto dessas pessoas sofredoras, que amarguradas ali ainda se encontram pelo seu passado criminoso, mas que vê uma réstia de luz por aquilo que Druso e também Silas explanava no coração daquelas pessoas que ali estavam. Então eles estavam amealhando um sorriso, mesmo que um sorriso amargo, por conta daqueles que tanto sofria, mas um sorriso de esperança por aquilo que Druso ofertava a cada um deles. Eu fico aqui imaginando essa fila, imaginando esse lugar iluminado no meio das trevas que só tem escuridão. Eu fico aqui imaginando o sorriso de Druso pela conquista daquilo que ele fez, pelo trabalho que ele realizou, saindo de uma condição de um criminoso para chegar no mundo espiritual, na condição de um sofredor, superou essa fase, começou a trabalhar incansavelmente, tornou-se o maior trabalhador de Mansão Paz. Isso é a conquista. Eu, você, todos nós poderemos alcançar. Perfeito nós não somos, mas somos capazes de nos esforçar para fazer o melhor, dependendo apenas de nós. Eu me lembro do enterro de Chico Xavier. Eu era pequeno, meu pai teve a oportunidade de ir em Uberaba, 2 dias de velório. Mais de 200 mil pessoas passaram para cortejá-lo. 200 mil pessoas que puderam estar até ali. 200 mil pessoas que chegaram a tempo. O Brasil é muito grande, na época não havia 20 anos atrás facilidades como há hoje. E eu fico imaginando, se 200 mil pessoas passou desse plano, imagina no plano espiritual, ao longo de 92 anos de vida e 75 anos de trabalho mediúnico ininterrupto, quantos espíritos não foram cortejar aquele homem? Uma coisa interessante, André, eu me lembro, as reportagens da época eram muito vagas, porque se falava em torno de 200 mil a 300 mil, porque eles calculavam mais ou menos por um sistema de quantas pessoas passavam por hora. E por ali eles faziam então uma medição de aproximadamente quantos poderiam ter passado. Mas eu, por exemplo, conheci muitas pessoas que estavam ali, que fizeram uma prece na rua e que não entraram para ver o corpo do Chico. Então, nós podemos, por aí, ter uma noção que 200 mil pessoas foi o cálculo que se fizeram das pessoas que entraram pelo grupo espírita da prece. Mas quantas pessoas foram no portão e fizeram uma prece? Pessoas que tinham que trabalhar, pessoas que passaram por ali e que deixaram aquele momento de prece para Chico Xavier. Olha que interessante. E outra coisa interessante, o cemitério que o Chico foi enterrado em Uberaba é um cemitério de grandes proporções comparado com Itapira, por exemplo. Uberaba tem 400 mil habitantes, Itapira tem 70 mil. O cemitério de lá proporcionalmente é bem maior do que aqui. Lá teve uma hora que entrou tanta gente esperando o Chico que todos os portões do cemitério teve que ser fechado porque já não suportava mais gente
ali dentro, e ia acabar com todos os túmulos, com tudo. Era gente nos túmulos, eram reportagens de televisão tendo que colocar os tripés e as câmeras em cima dos jazidos. Eu me lembro, André, que até quando eu fui transcrever, e você é testemunha disso, não é? Porque a gente ouvia muitas coisas, né? Eu, por exemplo, tive que fazer uma opção. Ou nós íamos para o cemitério, porque já havia anunciado que num determinado momento iriam fechar o cemitério porque não comportava aquela carga de pessoas, ou você acompanhava o cortejo. O André relembra que quando nós transcrevemos isso para o livro que nós vamos publicar sobre a vida e obra de Chico Xavier, o nosso convívio com ele, esse livro vai ser lançado em Portugal, primeiramente, no final de 2022, e depois nós estaremos lançando aqui no Brasil. Se tudo der certo, nós queremos lançar no aniversário do Chico, que é o primeiro ano das comemorações da Praça Chico Xavier, que vamos fazer um grande evento, e também do Núcleo Chico Xavier. Então nós ali tínhamos a informação, porque o enterro era 5 horas, 17 horas. E eram 7h30 da noite, ou 7h30 da noite, o corpo não havia chego ainda. E as informações deturpadas que nós tínhamos era que o povo havia trazido o Chico segurando ele na mão, o corpo, o caixão dele. E depois nós fomos ver que, na verdade, isso não ocorreu. Era uma quantidade tão grande de gente que o povo quis acompanhar o carro do bombeiro. Então o carro do bombeiro passava e o povo ia atrás. Por isso que, para não criar tumulto, o corpo de bombeiro teve que ir bem devagar. E o povo saía, né, nas ruas, e conforme ia, o povo via passar aquele monte de gente atrás e ia enfileirando.